Doido. Quem veio aqui no Set Fire ontem? Tô pegando toque com o meu pastor. Quero dizer que tô surpreso com o nosso pastor aqui. Surpreso mesmo, o senhor fez parte da juventude do pastor Sandro. Depois de todas essas décadas e mais décadas se passaram, e o senhor está aqui igual Caleb, né? Tão forte ainda, graças a Deus. Me inspiro no Senhor a partir de hoje. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, algo que o Senhor falou no meu coração, e eu creio que vai ser uma mensagem breve. Eu creio que o Senhor, Ele fará algo relevante nessa noite, e a minha oração é para que todos nós recebamos a porção que Ele reservou para nós, amém? Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9. A gente vai ler só o versículo 9 e o 10. Todos acharam? Então feche seus olhos. Diga assim: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos dos. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Irmãos, Jesus, ele era alguém que tinha o hábito de orar. Jesus era alguém que, inúmeras vezes na Bíblia, nós vamos percebê-lo tirando momentos para que ele pudesse orar. Jesus, ele orava para manter comunhão com o Pai. Jesus, ele orava antes de situações relevantes. Jesus, ele orava em momentos de sofrimento. Jesus, ele orava para interceder pelos seus. Jesus, ele orava para ser exemplo para os seus discípulos. Nós temos inúmeras referências nos evangelhos, cerca de 25 principais, 13 mais conhecidas, mas nós temos inúmeras referências nos evangelhos de um Cristo que tinha o hábito de orar, ao ponto de que, quando a gente pega em Lucas capítulo 11, no versículo 1, o texto vai dizer assim: e aconteceu que,
estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: ensina-nos a orar, como também João aos seus discípulos. Jesus, ele era tão ávido nesse lugar de oração, a ponto de que seus discípulos olham para ele e dizem: nós também queremos aprender a orar desse jeito. A oração, ela era muito comum nesse lugar. Jesus, ele, como disse, inúmeras vezes ele era visto se retirando para lugares para que ele pudesse ter esse momento no secreto. E esse lugar de secreto, ele é fundamental, tanto que no versículo 6 do texto que nós lemos, o próprio Cristo vai dizer: e quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e ore em secreto. Por que é tão relevante isso? Porque tudo que Jesus fez diante dos homens, ele gerou diante do Pai. Tudo que Jesus fez diante dos homens, no seu ministério, ele gerou diante do Pai primeiro. Existia sempre essa conexão direta entre aquilo que era gerado no secreto e aquilo que era exposto em público. Aquilo que era feito onde ninguém via e aquilo que era visto por todo mundo. Em Marcos, capítulo 1, do 35 ao 39, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que lá eu também pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando demônios. Por quê? Porque o secreto, ele sustenta o público. Aqui a gente vê um Cristo que primeiro se retira para um lugar secreto, e quando ele é encontrado pelos seus discípulos, ele orando, ele diz: ei, tá, agora eu estou pronto. Vamos lá, porque eu preciso pregar para as pessoas, eu preciso expulsar demônios, eu preciso curar pessoas. Em Lucas 5, do 15 e 16, diz assim: olha, mas o que se dizia a respeito dele se espalhava ainda mais, e ajuntavam-se multidões para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Porém, ele se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, ele, mesmo sendo Deus e sendo um com o Pai, ele mostra para a gente um exemplo claro de algo que precisa ser muito vívido nas nossas vidas. Jesus, mesmo sendo Deus, ele nos convida para esse lugar e nos mostra que nada que ele fazia em público não era validado primeiro num lugar secreto. Isso é muito importante para a gente, porque quando eu entendo que o secreto sustenta o público, isso me dá mais calma e tranquilidade para fazer algumas coisas. Por quê? Porque se tudo que nós fazemos se resume àquilo que é visto, quantas horas por dia algumas pessoas passam com você? Essas horas não são suficientes para gerar fundamento e base em nós. Então, quando eu vejo um Cristo falando sobre oração, ele fala não só porque ele é um Deus que recebe orações, mas porque ele também era um homem que tinha uma vida ativa e fervente em oração. Falar isso daí eu já pensei na bleia, né? Ele tinha uma vida fervente em oração. Ele tinha uma vida ativa em oração. E se existe uma coisa que eu aprendi, é que 1 João 2,6 diz que se alguém diz estar em Cristo, deve andar como ele andou. Portanto, se eu vejo algo claro em Cristo, eu não tenho o direito de fazer menos do que isso, ou buscar fazer menos do que isso. Então agora, Jesus, ele passa a ensinar sobre oração, porque ele é alguém que tem know-how. Ele é alguém que tem exemplo. Ele tem tempo de casa, ele tem muito tempo de oração. E é por isso que os discípulos, quando veem Jesus, eles não pedem para aprender a expulsar demônios. Os discípulos não pedem para aprender a fazer milagres.
nesse texto, eles olham para um Jesus orando e diz: mestre, ensine-nos a orar também. Nós queremos aprender essa comunicação que você tem. Então, agora eu aprendo e eu olho para nós, eu olho para a nossa vida e começo a perceber que, assim como Cristo, Deus ele tem nos chamado para nos tornarmos esse lugar de referência em oração. Nós precisamos nos tornar referência de oração aonde nós frequentamos. Porque, por vezes, o seu ciclo social não vai se resumir, e é o ideal que não se resuma, até porque o evangelho tem que chegar nessas outras pessoas, mas às vezes o seu ciclo social, ele não vai se resumir a pessoas que sabem orar. Então agora, Cristo está nos chamando para nos tornarmos referências de uma vida de oração. Amém? Quem está disposto a se tornar referência? Cuidado. Provérbios 19 diz que aquele que faz um voto e não cumpra, melhor que nem faça. Quantos estão dispostos a se tornarem referência em oração? Está melhorando. Quantos estão dispostos a se tornarem referências em uma vida de oração? 3 horas da manhã, Espírito Santo aguarda você, amém? Amém, isso aí. Minha mãe dizia que ninguém derruba um cristão de joelho. Ninguém derruba um cristão de joelho. Então agora Cristo, ele vai gastar tempo ensinando aos discípulos bases desse evangelho. Quando você olha para a construção de Mateus capítulo 6, você vai perceber que Cristo ele vem construindo algo. Ele não começa falando sobre oração. Cristo ele começa falando acerca de onde estão as nossas motivações. Ele fala, olha, quando você fizer algo, não faça para receber elogios. Quando você fizer algo, não faça para ser aplaudido. Cristo começa construindo por aqui. Depois ele vem para esse lugar de oração. E agora ele nos ensina a orar. Depois, no mesmo texto do capítulo 6, ele vai falar sobre jejum. Depois que ele fala sobre jejum, ele começa a falar sobre entrega e prioridades. Depois ele vai dizer, e não precisa nem se preocupar com o dia de amanhã. Então, quando você percebe essa construção, Cristo ele vai nos levar num processo, um caminho de profundidade e entrega com Deus. Cristo vai nos apresentar um caminho de relacionamento e entrega com Deus. E isso passa diretamente pela oração. Então, Cristo vai dizer para a gente, quando orarem, digam assim, Pai Nosso. Não. Jesus que disse isso. Precisando não ficar sem graça. Todos digam comigo, Pai Nosso. Amém, estamos juntos. Então Jesus diz, quando orares, digam assim, Pai Nosso. Ele não começa, e perceba isso, Cristo ele não começa dizendo, livra-me do mal. Ele não começa dizendo, me dá o pão de hoje. Ele começa revelando uma identidade de Deus sobre a nossa vida. Ele começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu. O texto ele começa dizendo que todas as vezes que eu dobro meu joelho para orar, todas as vezes em que você levantar a sua voz aos céus, você precisa ter a certeza da identidade de quem Deus é para você. Ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. Isso é uma identidade clara de quem Deus é para Jesus. E ele diz, quando vocês orarem, orem dessa forma. Por quê? Porque antes, a única maneira que Deus usa, ou a maneira mais clara que Deus usa para curar a nossa identidade é revelando a dele. Normalmente, você vai perceber que os textos em que Cristo, ou que algum profeta, ou que de maneira geral, Deus ele revela ou esclarece a nossa identidade, o texto começa falando de quem ele é. Cristo chega para os discípulos e diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Mas antes de dizer que nós somos os ramos, o que ele diz? Eu sou a videira verdadeira. Ele diz, eu sou o bom pastor, portanto vocês são minhas
Por quê? Porque mesmo que esse texto de Cristo não diga que eu sou ovelha dele, se ele diz eu sou bom pastor, e eu sei a identidade dele, eu sei qual é a minha identidade. Então, por muitas vezes, a gente tem crises enormes e problemas enormes para saber quem nós somos. Mas entenda, antes de procurar entender quem você é, Cristo está nos convidando para ter uma revelação de quem Deus é para nós. E Ele é Pai nosso. Cristo, Ele diz, então, quando vocês dobrarem o seu joelho, dobrem o joelho e digam, Pai nosso que estás nos céus. Ele está dizendo, comece a sua oração com uma clareza, você é filho. Mas quando eu olho para esse texto, o original ele não dá um termo para Pai Nosso que estás nos céus, mas em resumo, ele vai trazer a ideia de duas identidades separadas. Existe a identidade do Pai Nosso, que é uma intimidade clara e plena, que Cristo vai falar que é o Abba, Paizinho. E existe o Deus que está nos céus. Quando ele fala desse Deus que está nos céus, ele está passando a identidade de um Senhor soberano de todo o universo. Então aqui, quando ele diz Pai Nosso que estás nos céus, ele passa duas visões claras acerca de quem Deus é. A primeira, ele diz, é o nosso Paizinho. A segunda, ele diz, é o Senhor soberano de todo o universo. E por que eu preciso entender essas duas coisas e unir essas duas coisas? Porque quando eu oro e quando eu falo Pai, meu Paizinho, quando eu falo isso suaviza. E isso é bom, porque nós temos livre acesso ao Pai. Mas, por muitas vezes, isso tira o impacto e a verdade e o peso de quem Ele é. O Moca compartilhou uma mensagem na quinta-feira profunda. Quem assistiu a mensagem? Se você não assistiu, pega lá no YouTube. Já aproveita e dá seu like. Mas assiste no YouTube a mensagem. Mas a gente precisa ter essa convicção de que Ele é o Senhor soberano de todo o universo. Jesus poderia apenas dizer Pai Nosso. Por quê? Porque se Ele apenas diz Pai Nosso, isso já era o suficiente para que todos ali entendessem que Cristo estava nos levando para um degrau diferente de comunhão com Deus. Mas Ele não diz apenas isso, Ele diz Pai Nosso que está nos céus. E eu queria começar por isso, que diz que Isaías 66, 1 vai dizer que o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que nós temos contato e acesso a um Deus todo-poderoso, um Deus que é totalmente capaz, um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Quando a gente diz que Ele está nos céus, está dizendo que Ele habita num lugar diferente do nosso, numa realidade distante, diferente da nossa. Isso significa que Ele não está preso às nossas mesmas realidades e mazelas. Por que eu preciso bater nessa tecla? É porque quando a gente está desesperado, a gente fica cego. Quando as coisas param de andar, a gente fica cego. E aí, o que isso acontece? Nós oramos e nós clamamos por um Pai, só que quando nós chamamos Deus de Pai, nós trazemos Ele para a nossa realidade. E aí a gente começa a pensar no nosso pai terreno, limitado, incapaz de resolver todas as coisas. Então agora, quando Ele diz que eu preciso orar por um Pai que está nos céus, Ele está dizendo, ei, eu preciso clamar por um Deus, crendo que Ele é todo poderoso para ouvir e responder. Ei, eu preciso clamar por um Deus, crendo que Ele tem poder. Ele não é apenas alguém que quer fazer, Ele é alguém que pode fazer. E isso é toda a diferença. Ei, existe uma diferença entre querer fazer e poder fazer. E Cristo diz, ei,
Qual pai que o filho pedindo pão, ele lhe daria pedra, e o filho pedindo peixe, ele lhe daria uma serpente? Ei, se vocês que são maus, sabeis dar bons presentes aos seus filhos, quem dirá o vosso Pai que está nos céus? Ei, entenda isso, mais do que apenas querer fazer, Ele é um Deus que pode fazer. Então quando orar, dizendo Pai nosso que estás nos céus, você vai dizer, eu clamo a um Deus que é todo poderoso, e Ele pode. Ele pode. Em Gênesis 27, vai contar a história de Jacó. Ele foge de Esaú, ele vai para Harã. E aí no meio do caminho, tá tarde, tá noite, no capítulo 28, o texto vai falar que ele, ao entardecer, ele deita a cabeça numa pedra. Como que funcionavam as cidades naquele tempo? As cidades tinham portões grandes, e esses portões eram fechados à noite, para evitar ladrões, para evitar assalto, para evitar problemas, evitar invasões. Olha isso. Então, como estava à noite, não fazia sentido viajar à noite se ele ia chegar numa cidade e encontrar a porta fechada. Então não fazia sentido para ele andar a noite toda e chegar no lugar e encontrar uma porta fechada. Só que a Bíblia vai dizer que ele deita a cabeça numa pedra para dormir, e ele tem uma visão dos céus. E a Bíblia diz que ele olha, ele vê os céus abertos e uma escada com anjos subindo e descendo. Ei, ali Deus estava mostrando uma outra realidade para ele, dizendo, ei, as portas da terra podem estar fechadas, mas as portas dos céus permanecem abertas. Ei, as portas da terra podem estar fechadas, mas as portas dos céus permanecem abertas. E aí ele olha e diz, ei, o nome desse lugar é Betel. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Por quê? Porque onde Deus está, as portas estão abertas e Ele tem poder para fazer. Ei, então quando eu olho para isso, eu começo a perceber que o Pai Nosso que está nos céus, estar nos céus significa que Ele está numa realidade diferente da nossa. E eu falo por experiência, como que a gente tem mania de pegar Deus, trazer para cá, para o nosso campo, e dizer, se eu não consigo fazer, ninguém consegue. O apóstolo tem uma frase que ele diz que a igreja tem a maior concentração de ateus, porque é um monte de gente reunida, que ora sem crer que Deus responde. Então, quantas vezes nós temos a mania de trazer Deus para esse lugar, para esse campo de limitação, de incapacidade. Mas Ele não é apenas um Pai Nosso, Ele está nos céus. E Ele é plenamente capaz de fazer. Mais do que isso, Ele é um Deus que não vai contra a sua própria palavra. E Ele já liberou inúmeras palavras. Eu estava escrevendo essa mensagem, estava em casa pensando, e eu estava me lembrando de que quando eu era mais novo, a gente não tinha TV, e teve um jogo, uma final do Campeonato Carioca. Tem que falar de vitória, né? Já que a gente vai perder. E eu lembro de uma final do Campeonato Carioca, era Flamengo e Botafogo. E eu não pude assistir o jogo, eu estava na igreja. Eu fiquei sabendo que o Flamengo ganhou por causa da gritaria, né? E aí no outro dia, meu pai comprou o jornal, ele sempre comprava um jornal. O nome do jornal era Meia Hora de Notícias, né? E aí eu só lia os esportes, né? Meia Hora de Notícias, se você entortar, saia sangue. Batia de frente com o jornal A Cidade. E nesse jornal, eu peguei o jornal no dia seguinte e eu li lá, o Flamengo foi campeão nos pênaltis, o goleiro pegou o pênalti, tá tudo certo. Fui para casa de um amigo e estava passando a reprise do jogo. Sentei para assistir a reprise do jogo. E eu fiquei nervoso. Todas as vezes que o Botafogo atacava o Flamengo, eu ficava desesperado achando que alguma coisa ia dar errado. Vai que na reprise o cara não erra, né? Vai que no replay acerta. E eu nervoso. Só que
Meu amigo chegou para mim e falou: você sabe que isso é reprise, né? Aí eu: não, eu sei. Aí ele: você sabe quanto deu o jogo? Eu falei: não, eu já li, eu sei o resultado. Aí ele falou: se você já leu o final, por que você está preocupado com o meio? Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente traz Deus para o nosso campo aqui, a gente começa a achar que Deus é tão limitado quanto a gente. Mas quando eu leio a palavra do Senhor e eu entendo que Ele é todo poderoso, o final já está escrito, eu não devo me preocupar com o meio. Ei, o final já está escrito, eu não devo me preocupar com o meio. Eu não vou me cansar de dizer isso. No final o Cordeiro vence, acalma o teu coração. Ei, eu não preciso me preocupar, Ele é todo poderoso. Ah, mas não está dando certo ainda. Ei, nada sai do controle dele. E mesmo que tudo dê errado, vai servir para crescimento, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você já leu o final, não se preocupe com o meio, está sob o controle do Pai Nosso que está nos céus. Ah, aplauda o nome do Senhor, Ele merece. Ele é o Senhor soberano de todo o universo. Tem uma canção que fala exatamente isso. Que ela começa justamente com essa construção. Ela diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Diz: então agora Jesus ele nos convida para ter esse olhar. Eu preciso entender que o meu paizinho é um Senhor soberano. Que eu não estou falando de alguém que não tem capacidades ou poderes. Eu não estou falando de alguém que tem limitações. Eu estou falando de um Deus que tem todo o poder. Mas quando ele fala isso, eu também preciso entender a segunda linha. Por quê? Porque ao passo que Ele é aquele que está nos céus, então o meu paizinho é o Senhor soberano, eu preciso lembrar que esse Senhor soberano é meu paizinho. E isso tira e muda algumas coisas de cor. Por quê? Porque Ele não está apenas assentado num alto sublime trono, Ele está. Ele não está apenas sentado governando todo o universo. Ele está lá. Mas Ele é um Deus pessoal e presente. Então, mais do que alguém que apenas supre necessidades, mais do que apenas alguém que a gente ora só para pedir coisas, mais do que alguém que a gente só clama quando está em extremas necessidades, Ele está nos convidando também para entender que o Senhor de todo o universo é meu paizinho. Sabe quando um Paulo na prisão, ele começa a escrever para os filipenses dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória. É um convite que Cristo faz para a gente, para olhar para Deus como Paulo, para dizer: é o meu Deus, eu o conheço, eu me relaciono, eu o chamo de Abba, aquele de quem eu não tenho medo. Eu vi eu até ministrei sobre isso lá em Itaguaí, mas eu vi uma pastora fez um estudo com algumas crianças. Na verdade, ela pegou um estudo da internet
e eu fui pesquisar sobre esse estudo, perguntaram para crianças entre 4 e 8 anos o que era amor. E uma menininha americana respondeu assim, na apresentação da escola, quando eu fui tocar piano. Meu pai estava na plateia me olhando, e ele era a única pessoa de quem eu não tinha medo. Isso é amor. João 1 vai dizer que nós devemos ter consciência desse amor de pai, para que a gente não tema o juízo e possamos chegar com alegria naquele grande dia. Por quê? Porque no verdadeiro amor não há medo. Pelo contrário, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A consciência de que esse Deus soberano que está sentado e que tem todo o poder, agora eu paro para pensar, e o que ele fez com todo o poder e autoridade que ele tem? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que com todo o poder e autoridade que ele tem, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor soberano de todo o universo é meu paizinho. Eu não sei o quanto isso é verdade para você, mas nos dias em que eu precisei de um pai, ele foi meu paizinho. No dia em que eu perdi meu pai terreno, eu descobri um pai celestial que sempre esteve lá. Um paizinho que me acolheu e que mesmo com as minhas limitações, mesmo com as minhas inseguranças, mesmo com as minhas incertezas, ele foi presente. O Senhor soberano de todo o universo é meu paizinho. Agora, nós somos convidados a olhar para isso e entender que aquele que nós chamamos de Pai, ele é todo poderoso. E o Deus todo-poderoso é nosso Pai. E quando eu olho para isso, a gente já está encerrando, mas quando eu olho para isso, eu começo a perceber que nós precisamos olhar para esse lugar de intimidade, porque como foi dito, Jesus ele nos convida a participar desse processo de maturidade e profundidade nele. E quando eu estava meditando nessa mensagem, o Senhor me trouxe ao coração a tripartição do tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo era dividido, o tabernáculo de Moisés era dividido em 3 partes. Não vou me aprofundar nisso, mas só para a gente imaginar. Ele era dividido em 3 partes. A primeira parte era o pátio exterior, você pode ver nas traduções outros nomes, mas era o lugar onde ficava o altar de sacrifício, era o lugar onde as pessoas comuns acessavam. Nesse lugar, eram pessoas que não tinham relacionamento claro com Deus. Elas iam lá cumprir seus votos, elas iam lá cumprir seus compromissos, elas estavam lá. O segundo lugar era o átrio, ou lugar santo. Nesse lugar, só podiam entrar os levitas e os sacerdotes, ou seja, tinha que ser filho. Tinha que ser filho de sacerdote, tinha que ter sangue. E o terceiro lugar era o Santíssimo Lugar, que só entravam os sumos sacerdotes em condições específicas. Mas quando eu começo a olhar para a gente e para esse lugar do Pai Nosso, eu começo a perceber que nós também vagamos entre esses lugares de intimidade com Deus. Porque quando eu começo a olhar para Deus apenas como um Senhor soberano que julga todo o universo, e eu crio esse distanciamento dele, eu me afasto dessa forma dele, eu começo a temê-lo mais do que a respeitá-lo, eu começo a ter medo mais do que a honrá-lo, mais do que a reverenciá-lo, eu crio uma distância e passo a me relacionar com Deus apenas no pátio. Eu venho para o pátio, eu venho para as reuniões, eu vou para as células, mas eu não acesso um outro lugar de intimidade com Deus. Por quê? Porque eu estou olhando apenas para aquele que está nos céus. Mas por vezes a gente passou dessa fase, nós estamos curando a nossa paternidade, entendendo nossa filiação, e agora a gente olha e pensa, eu estou no átrio, eu sou filho. Só que no átrio ainda não era um lugar pleno. Por mais que houvessem rituais e rotinas, o nível de reverência ainda não era o auge do auge, o máximo do máximo. E um perigo gigantesco que nós passamos é transformarmos essa filiação em justificativas.
Ministério do Louvor pode subir. E o perigo desse segundo lugar é transformarmos essa filiação em falta de zelo, em falta de reverência. É um lugar raso. Mas existe um terceiro lugar, que é o lugar onde a filiação e a devoção se encontram. Existe um lugar em Deus onde nós nos posicionamos como servos e filhos. Existe um lugar que Cristo acessava através da oração sincera e no secreto. Cristo, como filho, ele sabia que orava ao Pai e era ouvido, assim como em João 11 ele dizia: Pai, obrigado por me ouvirdes, bem sei que sempre me ouves. Mas ele também era um filho extremamente obediente quando diz: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Cristo acessou um lugar de filiação e reverência. E o Senhor, Ele tem nos convidado para olhar para esse Pai Nosso que está nos céus, não como uma coisa separada, não como duas pessoas diferentes, não como fases distintas da nossa vida, mas como uma única pessoa, um único Deus que habita nos céus na eternidade, mas que está dentro de nós nesse exato momento. Deus tem nos convidado a estar num lugar de liberdade e reverência. Um só lugar, um único Deus, uma única manifestação desse nosso Senhor. Deus, Ele tem nos chamado para viver isso. Nesse lugar, a oração vai deixar de ser mecânica e vai virar presença. Nesse lugar, as nossas orações deixarão de ser obrigação. Os nossos devocionais deixarão de ser rotina. Nesse lugar, cumprir as nossas obrigações, as nossas rotinas, deixarão de ser pesadas e se tornarão prazerosas. Nesse lugar, trazer a lenha todos os dias pela manhã não será um fardo. Nesse lugar, levantar pelas madrugadas para orar será um prazer. Nesse lugar de filiação e devoção, onde o Pai Nosso que está nos céus é um só. Esse é o lugar em que o Senhor está nos convidando a entrar nessa noite. Esse é o lugar em que o Senhor está nos convidando a acessar nessa noite. Feche seus olhos. Nós temos sido convidados pelo Senhor. Nós temos recebido esse convite do Senhor para acessar esse lugar de filiação e devoção. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você entende que precisa voltar para esse lugar, voltar para o santíssimo lugar, voltar para esse lugar onde você consegue chamar Ele de Pai Nosso que estás nos céus como uma só pessoa. Você reconhece que precisa retornar aos caminhos do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite e você quer voltar a chamar Deus de Pai, o altar é para você. Eu queria convidar você para sair do seu lugar e vir aqui na frente para que nós pudéssemos orar por você. Chega de